Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Dentro de um texto bíblico em Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19, eu quero deixar aqui uma meditação dentro de um tema que eu tenho escutado nos últimos dias, que tem sido muito falado por muitos pregadores e muitos crentes que gostam do ensino da palavra de Deus. O texto bíblico diz o seguinte, Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então a gente acabou de ler dois versículos da palavra de Deus, e dentro desses dois versículos eu gostaria de falar acerca de não acrescentar nem diminuir a Bíblia. O primeiro ponto é que nós precisamos entender e ter como regra de fé é que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela já é completa e já é suficiente. Então, não precisamos preenchê-la ou até mesmo subtraí-la para moldar as nossas ideologias. Então, o primeiro ponto é esse. A palavra de Deus ela é completa e ela é perfeita, além de ser santa e suficiente. Temos um texto bíblico também em Provérbios, capítulo 30, verso de número 5. Provérbios número 30, verso 5, que diz que toda a palavra de Deus ela é pura, escudo é para os que confiam nele. Então a ideia bíblica aqui é dizer que Deus ele não erra. É dizer que a palavra do Senhor ela não precisa de melhorias e que o homem não tem autoridade acima das escrituras sagradas. Então a gente tem um primeiro mandamento contra alterar a palavra de Deus. Está em Deuteronômio capítulo 4, versículo de número 2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus. Então veja que aqui em Deuteronômio, no capítulo 4, ao qual nós acabamos de ler, Deus ele fala a Israel, no período antes ali da entrada na Terra Prometida. Então Moisés ele está aqui reafirmando a lei. No segundo ponto, ele está ensinando fidelidade. No terceiro ponto, alertando contra a idolatria e a corrupção espiritual. Então, o que o povo não poderia diante dessa ordem dada por Deus através de Moisés? O povo não poderia aqui inventar mandamentos, remover mandamentos, ou até mesmo adaptar a verdade à própria vontade. Então, vamos aprender aqui no início o que significa acrescentar. Acrescentar é criar doutrinas que Deus não mandou, adicionar tradições humanas como se fossem divinas. Acerca disso, a gente viu Jesus no Evangelho segundo Mateus combater as questões das tradições religiosas, os costumes religiosos, as tradições humanas. Certa feita, os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos e alguns que guardavam essas tradições questionou ao Senhor o porquê que os seus discípulos comiam e não lavavam a mão antes. E a gente sabe que Jesus, para tudo, ele tem uma resposta contundente. Então, acrescentar está relacionado também a adicionar essas tradições humanas como se fossem divinas e colocar opiniões humanas acima das escrituras. A gente tem alguns exemplos bíblicos. A gente tem os fariseus criando tradições humanas, os falsos profetas dizendo que Deus falou quando Deus não falou, e alguns líderes religiosos que manipularam a lei. Então Jesus ele confronta isso de uma forma muito forte, de uma forma muito veemente. Em Marcos capítulo 7, versículo 7 ao 9, ele diz: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens.
Então existe um perigo de diminuir a palavra de Deus. Diminuir significa ignorar partes da verdade. Então a gente pega o que nos agrada, a gente pega o que nos convém e o restante a gente acaba isolando. É o que eu costumo falar. Quando se pega um texto fora de um contexto, isso acaba se tornando um pretexto para uma grande heresia. Texto fora de contexto é pretexto para uma grande heresia. Omitir mandamentos difíceis é um grande perigo quando nós omitimos aquilo que a palavra de Deus ela nos mostra, ela nos diz. Há um perigo muito grande. E aqui também está ligado a questão do diminuir a palavra e adaptar o evangelho ao gosto humano. Hoje tem igreja para tudo que é tipo. Hoje tem um evangelho, aquele evangelho light, aquele evangelho diet, igrejas que você escolhe a qual você se adapta melhor, porque na igreja tal fala contra o pecado, na igreja A fala acerca de tal assunto, e esse tal assunto ele vai vir de encontro aos meus interesses, às minhas ideologias. Então, hoje tem igreja para tudo que é tipo. Então, diminuir a palavra também está ligado, relacionado a essa questão de adaptar o evangelho ao gosto humano. Então, isso acontece quando o pecado deixa de ser pregado, o arrependimento é removido, só se fala de bênçãos e os textos bíblicos, que é a bússola, a palavra de Deus, que é o que orienta, o que norteia o crente, eles são distorcidos. Provérbios, Provérbios 30, versos 5 e 6, reforça esse aviso: não acrescentes as suas palavras para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Então aqui aparece algo profundo. Quem altera a palavra, ele passa a falar mentira. Se eu altero a Bíblia Sagrada, eu passo agora a não a tratar com a verdade, mas com a mentira. Passo a se colocar contra Deus, porque a palavra é de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, é a voz de Deus, é a boca de Deus. Então, se eu altero isso, eu estou me voltando contra o próprio Deus. E também assumo um lugar que não é meu ou não é seu. Se eu altero a Bíblia, eu estou assumindo um lugar que não é meu. Jesus ele confirma a autoridade absoluta das Escrituras. Em Mateus 5,18, por exemplo, ele diz: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Então Jesus aqui está mostrando a perfeição das Escrituras, a precisão divina e também a eternidade da palavra. Passe os céus, passe a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra é eterna. Então a gente vê Jesus falando que nem o menor detalhe da palavra cairá, ou seja, passará. Isso mostra que a inspiração divina, a autoridade total e a preservação do sobrenatural. Em Apocalipse, capítulo 22, o texto ao qual nós temos aqui o maior alerta de todos. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Então esse é o aviso mais severo de toda a palavra. Há dois entendimentos, no mínimo dois entendimentos principais. O primeiro entendimento, a aplicação direta ao Apocalipse. João está falando especificamente deste livro profético, só que há uma segunda interpretação, aplicação ao conjunto de toda a Bíblia Sagrada. Então, muitos entendem que o princípio aqui vale para toda a revelação bíblica e não apenas para o livro de Apocalipse, porque o mesmo aviso já existia em Deuteronômio, a gente lê um texto, Provérbios repete a ideia, a gente também citou esse texto, e Jesus confirma a perfeição dessa palavra. Então, o fechamento da Bíblia ela termina com o mesmo alerta do começo. Então hoje, nos dias de hoje, para que o vídeo não fique tão longo, vamos encurtar como as pessoas acrescentam a Bíblia nos dias de hoje, fazendo revelações acima das Escrituras. Quando alguém diz o seguinte: olha, Deus me revelou algo novo, muito cuidado, porque nada precisa ser novo, nada precisa estar além das Escrituras. Outra coisa,
As pessoas acrescentam a Bíblia nos dias de hoje quando algumas dizem que a Bíblia não basta. E quantos segmentos religiosos buscam referências, buscam conteúdos para enxertarem, para acrescentarem à Bíblia. Isso é um erro. Isso é um erro. Não é errado a gente buscar num livro, num estudioso, em alguém que buscou, para a gente acrescentar, agregar o nosso conhecimento, mas não alterar a Bíblia. Isso é um erro muito grande. Quando alguém diz a Bíblia não basta, outro erro. Há segredos ocultos, superiores. Olha, Deus tem coisas ocultas aqui. Deus não trabalha com ocultismo. Isso é acrescentar. Isso é mudar aquilo que Deus deixou. E aqui é um perigo extremo. Tradições humanas. Quando tradições recebem autoridade maior ou igual à Bíblia. A tradição humana, ela está num nível igual ou maior que a Bíblia. Isso é um perigo. Evangelho adulterado. Paulo fala sobre isso em Gálatas 1:8, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, que seja anátema. Então, como é que as pessoas diminuem a Bíblia hoje? Retirando santidade, juízo, inferno, arrependimento, renúncia, cruz e obediência. E cria um evangelho dentro disso, um evangelho emocional, confortável e sem confronto. Venha como está e permaneça do seu jeito. O verdadeiro evangelho ele confronta o pecado. Nunca esqueça isso. E para a gente encerrar, o cristão ele deve não acrescentar revelações humanas, doutrinas inventadas e legalismo sem base bíblica. Não podemos diminuir a santidade, o pecado, a verdade, a obediência e o arrependimento. E eu concluo dizendo aquilo que Paulo falou na segunda carta a Timóteo. Toda escritura é divinamente inspirada. Então, do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia ela é inspirada. Ela é a boca de Deus, é a palavra de Deus. E ela é apta para corrigir, para ensinar, para doutrinar. Então, não precisamos alterar absolutamente nada. Pregue a Bíblia em tempo, fora de tempo, do jeito que ela é, da forma que Deus manda. Porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Eu encerro dizendo que a Bíblia é o suficiente. Deus nos abençoe grandemente. A paz do Senhor.